Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros padres, amadíssimos irmãos e irmãs, bem-vindos todos a esta Eucaristia, esta celebração da Eucaristia. Bem-vindos particularmente, vós peregrinos, que quereis encontrar aqui um lugar de paz, no colo da Mãe, nesta casa da Mãe. Vamos celebrar a Eucaristia, que é o momento mais importante de qualquer peregrinação. E vamos perceber, nas leituras que vamos ouvir, que à medida que o tempo pascal vai finalizando, a gente percebe que a vida de Cristo está em nós, vive em nós, faz a sua morada em nós. Para que esta vida de Cristo ressuscitado aconteça no coração de cada um de nós, imploremos a misericórdia de Deus e reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Defendei, Senhor, a vossa família com auxílio de vossa contínua proteção, para que ela, pela ressurreição do vosso Filho unigênito, seja liberta de todo o mal e enriquecida com os dons celestes.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias surgiu em Icônio um movimento da parte dos pagãos e dos judeus com os seus chefes para maltratar e apedrejar Barnabé e Paulo. Conscientes da situação, estes refugiaram-se nas cidades de Licônia, Listra, Derbe e os seus redores, onde começaram a anunciar a boa nova. Havia em Listra um homem inválido dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha podido andar. Um dia em que escutava as palavras de Paulo, ele fixou nele os olhos e, vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te e põe-te direito sobre os pés. Ele levantou-se e começou a andar. Ao ver o que o Paulo tinha feito, a multidão exclamou em licaônico: os deuses tomaram de forma humana e desceram até nós. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era este que falava. Então o sacerdote do templo de Zeus, que estava à entrada da cidade, trouxe touros e grinaldas para pôr às portas do templo e, juntamente com a multidão, pretendia oferecer-lhes sacrifícios. Quando souberam isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as túnicas e precipitaram-se para a multidão, clamando: amigos, que fazeis? Nós somos homens como vós e vimos anunciar-vos que deveis abandonar estes ídolos e voltar-vos para o Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que nela existe. Nas gerações passadas, permitiu que todas as nações seguissem os seus caminhos, mas nem por isso deixou de dar testemunho da sua generosidade, concedendo-os do céu as chuvas, as estações férteis, para saciar de alimento e felicidade os vossos corações. Com estas palavras, a custo impediram a multidão de lhe oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor. Gloria
filhos dos homens. Glória, glória, Senhor, ao vosso Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei, e manifestar-me-ei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, como é que te vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: quem me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais a ouvir não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas enquanto estava convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres, amadíssimos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração e demos algum tempo para que a palavra de Deus, que hoje nos é oferecida, entre nos nossos corações e na nossa vida, como alimento, como ajuda no crescimento espiritual que ela quer promover em cada um de nós. Comecemos pela primeira leitura, da qual gostaria de sublinhar dois aspectos. Como vistes, é uma leitura cheia de movimento, de vida. Os apóstolos são perseguidos, depois são quase venerados como deuses. É uma leitura cheia de vivacidade e de cor. Mas no texto dos Atos dos Apóstolos que hoje lemos, há duas coisas que eu gostaria de sublinhar. A primeira, há um milagre, há uma cura.
a cura de um coxo de nascença, que por isso nunca tinha caminhado. Se nós nos lembramos, o primeiro milagre, o primeiro sinal que os apóstolos realizaram foi também de um coxo de nascença, que pedia à porta chamada Formosa do templo, e foi curado. Claro, no primeiro caso, era um judeu, era um filho da primeira aliança. No caso desta cura, em Listra, é um pagão. Mas tudo se faz, e se nós fôssemos comparar os textos, num grande paralelismo entre os dons oferecidos, os de salvação oferecidos ao povo de Israel, e este dom de salvação oferecido a um gentio, e nele a todos os povos da terra. Ora, a salvação é oferecida a todos. Ela é dirigida a toda a humanidade. A salvação que Jesus opera por nós com a sua morte e ressurreição. Mas ela tem que ter sinais concretos. E, nesta vez, um sinal concreto foi uma cura realizada por Paulo e Barnabé. Isto devia interrogar-nos. O homem nem sequer pediu nada, mas, numa forma de um amor gratuito, Paulo e Barnabé oferecem-lhe a cura. Aos homens de hoje, e não só apenas àqueles que praticam, aos homens de hoje, à humanidade de hoje, é ainda necessário oferecer sinais de humanidade e de cura, possivelmente não milagres, mas sinais concretos, por onde passe a mensagem de que Cristo está vivo no coração daqueles que acreditam nele. Este é o primeiro aspecto muito bonito e que concretiza esse desejo universal de salvação que Cristo veio oferecer. Primeiro, um judeu, coxo de nascença. Agora um pagão, coxo de nascença. Ambos têm o sinal desse Deus que salva e cura através dos seus apóstolos e enviados. O segundo aspecto neste texto, que também é muito interessante, é que nos abre já, estamos no fim já do tempo pascal, abre-nos este texto ao acolhimento do dom do Espírito Santo, que em nós faz viver esse Cristo ressuscitado. E utiliza uma expressão que é preciso ser bem entendida, que o Paráclito, que o Espírito Santo, vos recordará tudo o que eu vos disse. Em português, recordar é apenas lembrar, mais ou menos vagamente. Eu recordo uma coisa que passou. E, no entanto, a palavra original, a palavra grega, que aliás, na sua tradução nas línguas anglo-saxónicas mantém o seu sentido, recordar é gravar no coração. Quem utiliza meios tecnológicos sabe o que quer dizer recorde. Recorde é gravar. Nós, o Espírito de Deus, vem gravar, mas não nos vem apenas dizer coisas, vem gravar no nosso coração a palavra de Jesus, para que gravando-a, ela se torne vida, ela se torne força para a nossa própria vida e para a nossa caminhada e testemunho. O Espírito Santo, que continua em nós, o Cristo Pascal, vai gravar no coração essa presença do Cristo que ressuscitou. Vai nos configurar com ela e vai nos enviar a anunciá-la até os confins da terra. Do Evangelho. O Evangelho é um discurso de Deus. No fim da última ceia e antes de Jesus ser entregue nas mãos daqueles que o iam matar. Há dois temas particularmente importantes. O primeiro é o da morada. A morada de Deus. Jesus faz em nós a sua morada. Jesus faz em nós a sua morada.
Ele vive em nós. No Antigo Testamento, a ideia e a profecia ficavam apenas por lembrar um templo antigo e um templo novo que se havia de reconstruir. Essa era a morada de Deus. Em Jesus Cristo, a morada de Deus não é exterior, é interior. Os apóstolos estão preocupados porque Jesus vai para o céu e ficam mais ou menos sozinhos. Jesus diz-lhes que vai fazer em nós a sua morada, vem viver em nós. Faz em nós a sua morada, faz em nós o seu templo. A manifestação de Cristo no mundo de hoje não se faz tanto por coisas exteriores e importantes. A manifestação de Cristo faz-se através daqueles que agem porque têm em si, e Cristo vive em si, são de facto hoje no mundo a morada de Deus. Nós somos morada de Deus. Os textos que nós hoje ouvimos estão muito ligados ao testemunho a todos os homens. E o grande testemunho que nós hoje damos é esta vivência interior, é esta certeza de que somos morada de Deus e que Cristo vive em nós. Vive em nós, pelo seu Espírito. E por isso podemos anunciar com fortaleza, como Paulo e Barnabé, que Cristo vive, porque Cristo vive em nós. Peçamos ao Senhor que nos dê a consciência e abra o nosso coração de modo a sermos realmente morada de Deus e por isso presença no mundo de hoje do Cristo ressuscitado. Irmãos e irmãs, o Espírito Paráclito enviado pelo Pai ensinou muitas coisas aos discípulos e recordou-lhes tudo o que Jesus lhes tinha dito. Peçamos ao Pai que Ele o recorde a nós também, dizendo: dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa, para que o Espírito Santo o ilumine, por todos os bispos, para que os acumule de fortaleza, e por todos os párocos, para que os encha de entusiasmo, oremos. Pelos missionários maltratados e torturados, pelos que entre perigos anunciam a boa nova, pelos que ouvem e se dedicam e se decidem a segui-la, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelos que amam a Cristo e sentem o grande amor do Pai, pelas almas simples que Deus escolhe para a sua morada, pelos que em silêncio fazem todo o bem que podem, oremos. Pelas multidões que em vez de Deus adoram ídolos,
por aqueles que vão aprendendo a rejeitá-los e pelos que enfrentam com esperança as tempestades, oremos. Por todos nós que ouvimos Jesus no Evangelho, pelos fiéis que o vão receber na Eucaristia e pelos defuntos que o serviram e amaram, oremos. Senhor nosso Pai, ensinai-nos a guardar no coração as palavras de vida eterna do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha vida, mas sem palavra e solução.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Fazemos agora a nossa consagração neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ao ennoblesse religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aproxima-se o fim da nossa celebração. Desejo a todos aqueles que vão regressar a casa um bom regresso. Sobretudo desejo que neste lugar onde Maria se manifestou, encontreis a paz e a força e a coragem para a vossa vida. E levemos este desafio do Evangelho que hoje escutamos: sermos morada de Deus. Cada um de nós é chamado a ser morada de Deus. Invoquemos agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.